Sempre que uma tragédia acontece, a pergunta surge quase que imediatamente no coração humano: por que isso aconteceu? Quando vemos acidentes, catástrofes ou acontecimentos inesperados que tiram vidas, nossa mente tenta encontrar uma explicação. Muitas vezes as pessoas até mesmo chegam a pensar que certas tragédias são castigos específicos de Deus para determinadas pessoas. Esse tipo de questionamento já existia no tempo de Jesus Cristo. E é exatamente esse cenário que encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versos de 1 a 17. Algumas pessoas se aproximam de Jesus e mencionam um episódio chocante. Galileus cujo sangue havia sido misturado aos sacrifícios por ordem de Pôncio Pilatos. Era um evento, um evento violento, uma tragédia que certamente causou indignação e medo. Talvez quem trouxe essa notícia esperasse que Jesus explicasse aquele acontecimento como um julgamento divino sobre aquelas vítimas. Mas a resposta de Jesus surpreende e ele pergunta: pensais que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus por terem sofrido essas coisas? Imediatamente o próprio Jesus responde: não. Com essas palavras, Jesus desmonta uma ideia profundamente enraizada no pensamento humano: a de que tragédias pessoais sempre são consequência direta de pecados específicos. Em seguida, ele menciona outro evento conhecido na época, a queda da Torre de Siloé, que matou 18 pessoas. Novamente, Jesus pergunta: pensais que eles eram culpados, ou mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Aí, novamente, ele mesmo responde: não. E aqui encontramos o primeiro grande ensino dessa passagem. Nem todo sofrimento pode ser explicado como uma punição individual de Deus. Mas Jesus não para nesse ponto. Ele faz uma transição surpreendente. Em vez de alimentar curiosidade sobre a tragédia, as causas da tragédia, ele menciona e ele direciona a atenção para algo mais urgente: o arrependimento. Jesus declara duas vezes uma advertência solene: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E isso muda completamente o foco da conversa. A pergunta deixa de ser por que aquelas pessoas morreram e passa a ser como está a nossa vida diante de Deus. Essa mudança revela algo profundamente importante. Tragédias humanas são oportunidades não para julgar os outros, mas convites para examinar o próprio coração. Então Jesus conta uma breve parábola, a história de uma figueira plantada numa vinha que não produzia fruto. O dono da vinha deseja cortá-la, mas o agricultor pede mais tempo para cultivá-la e adubá-la. A parábola revela a paciência de Deus, que concede oportunidade para mudança antes que o julgamento final aconteça. Isso nos conduz a uma pergunta inevitável: se Deus concede tempo para mudar, estamos realmente usando esse tempo para transformar nossa vida? O texto então apresenta uma cena que ilustra o coração compassivo de Deus. Em um sábado, Jesus encontra uma mulher que estava encurvada havia 18 anos, presa por uma enfermidade que a impedia de se endireitar. A descrição é profundamente comovente. Uma vida marcada pela limitação física, pelo sofrimento prolongado, e Jesus a chama, declara sua libertação e impõe as mãos sobre ela, e imediatamente ela se endireita e glorifica a Deus. No entanto, o líder da sinagoga reage com indignação, argumentando que aquela cura ocorreu no dia de sábado. O contraste é impressionante. Enquanto Jesus manifesta compaixão e restauração, alguns líderes religiosos demonstram preocupação maior com as regras do que com as pessoas. A resposta de Jesus revela a profundidade de sua autoridade e de misericórdia. Ele lembra que até os animais são soltos para beber água no sábado. E então pergunta: se isso é permitido,
quanto mais essa mulher, chamada por ele de filha de Abraão, deveria ser libertada. Aqui encontramos uma implicação espiritual poderosa. A obra de Deus não é apenas sobre normas religiosas, é sobre libertação, restauração e vida. O reino de Deus confronta duas coisas ao mesmo tempo: o pecado humano e a dureza do coração religioso. Isso nos leva às aplicações práticas para o nosso dia a dia. Primeiro, diante das tragédias da vida, devemos evitar julgamentos precipitados sobre os outros. Segundo, cada dia que recebemos é uma oportunidade para arrependimento e transformação. Terceiro, a fé verdadeira não se limita a regras externas. Ela expressa compaixão e cuidado pelas pessoas. E aqui estão algumas frases que merecem ser lembradas. Tragédias não são convites para julgar os outros, mas para refletir sobre a nossa própria vida diante de Deus. O tempo de Deus, ou o que Ele nos dá hoje, é uma oportunidade de arrependimento, que não deve ser desperdiçada. O coração de Cristo se move em direção à restauração, não à condenação precipitada. Talvez muitas pessoas hoje estejam tentando entender o sofrimento do mundo, perguntando por que certas coisas acontecem. O ensino de Jesus Cristo, neste texto, aponta para uma verdade mais profunda. A questão mais importante não é descobrir todas as razões do sofrimento, mas estar preparado espiritualmente para viver diante de Deus. E isso nos conduz a uma pergunta final que ecoa através dessa passagem. Se Deus está nos concedendo tempo para a mudança, estamos realmente respondendo ao chamado ao arrependimento? Porque a mensagem do reino sempre traz duas coisas ao mesmo tempo: um chamado urgente à transformação e uma promessa maravilhosa de restauração para aqueles que se voltam para Deus. Pense nisso. Que Deus te abençoe.